Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o Galaxy S20 FE com o Snapdragon, um smartphone que já foi meu e agora está com o meu pai. Ele é um dos melhores smartphones atualmente se você quer comprar um Samsung bem completo na faixa dos R$2.000. E pelo seu preço, não tem ninguém que bata o custo-benefício desse aparelho aqui. Nesse vídeo eu vou falar para você um pouco mais sobre ele, vou comparar as fotos com o meu novo smartphone, o iPhone 12 Pro Max, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, e também vou testar alguns jogos para você que está querendo comprar ele para jogar. Então deixa o like, se inscreve aí embaixo, vai ter link para você comprar ele aqui na descrição e agora, bora pro vídeo! O Galaxy S20 FE foi lançado aqui no Brasil com Exynos e muitas pessoas odiaram essa novidade. E recentemente trouxeram a versão com Snapdragon 865, o que tornou o aparelho muito, mas muito competitivo e o melhor custo-benefício de todos, praticamente todo mundo concorda com isso. Ele conta com Snapdragon 865, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Isso daqui te dá um desempenho geral muito grande. Fora que essas câmeras que estão aqui fazem fotos e vídeos com uma qualidade impressionante. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês, vou te mostrar sem dúvida nenhuma, tá? Mas primeiramente o que eu tenho que falar para você é que esse aparelho foi um aparelho pessoal meu por vários meses. E o que eu posso dizer para você é que mesmo ele sendo um Android, depois de muitos meses com muitos aplicativos instalados, ele consegue entregar um desempenho muito grande mesmo. Fora que ele conta com proteção contra água que eu já testei lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, ó, vou deixar passando aqui do lado para você me seguir, porque lá eu posto muita coisa bacana e também dou dicas de smartphone lá. Então segue lá que você tá perdendo tempo, tá? Mas no quesito geral, o aparelho é um aparelho muito fino. Nós temos um aparelho com um acabamento muito bonito, a traseira é em plástico. Isso ajuda porque se você derrubar no chão pode ser que não quebre, porque olha aqui, ó, já tá com um trinco aqui na película, não sei se vai dar para vocês verem, nem com a tela ligada, ó. Tá com um trinquinho na película, mas é só a película, a tela tá intacta. No quesito geral em tela, nós temos uma tela Super AMOLED de 120 Hz. Isso daqui é um dos pontos mais positivos, porque ele tem até mesmo sensor digitais embaixo da tela. Não está configurado para mim, porque está com o sensor digitais do meu pai, mas é um dos aparelhos assim que eu acho que eu compraria novamente se fosse para usar outro dispositivo Android, se não fosse um Poco X3 Pro, por exemplo. São os dois aparelhos que mais valem a pena hoje, na minha opinião. E a proteção contra a água dele torna isso ainda melhor. Fora que ele tem alto-falante estéreo, isso ajuda demais. Tem um carregador rápido de 25 watts, só que o ponto mais negativo que eu tinha com esse aparelho era a bateria, pelo menos no meu uso, tá? Tudo depende do uso da pessoa. Eu sou um usuário que usa o aparelho o dia todo, então 4.500 mAh com esse processador era um ponto levemente negativo, mas eu gostava muito dele, porque com carregamento rápido, você colocava ali, rapidinho, ele já estava com a carga completa. Fora isso, ele também tem carregamento sem fio, para você carregar ele colocando em cima daquelas bases, né, que você só encaixa assim, e tem carregamento reverso. Não é algo assim, nossa, que carregamento reverso, mas ele é bem útil se você tem relógios e fones que carregam sem fio. Às vezes você esqueceu o carregador, você coloca ali e carrega o seu fone, o seu relógio tranquilamente. E as câmeras, eu acho que é um dos pontos que mais me cativou nesse aparelho, porque ele tem um conjunto muito completo. Ele tem câmera principal, câmera ultra-wide e uma câmera telefoto, que é aquela de zoom. Isso traz um conjunto muito completo junto com o processamento que tem aqui dentro. Eu tenho imagens e fotos muito, mas muito bem trabalhadas para a faixa de preço. Agora o que eu vou fazer é deixar vocês conferirem o comparativo de câmeras e gravação com o iPhone 12 Pro Max do Galaxy S20 FE. Roda aí e daqui a pouquinho eu venho para a gente falar um pouquinho mais sobre isso e também testar alguns jogos.
E essa aqui é uma gravação em 4K entre o S20 FE e o iPhone 12 Pro Max. Aqui na tela, por exemplo, eu já vejo que a qualidade é boa em ambos os aparelhos, e o que torna o S20 FE uma opção muito cobiçada pela galera, principalmente a versão com o Snapdragon, e ele se torna aí um concorrente, digamos, que custa 3 vezes o preço do iPhone, né? Então, para quem está querendo um iPhone e quer gravação, o S20 FE pode ser uma opção excelente na faixa dos R$2.000, principalmente para quem vai começar aí a trabalhar com redes sociais e precisa de uma qualidade de imagem muito boa. O HDR dele também funciona muito bem e nós temos uma qualidade muito boa, que grava em 4K 30, 60, você vai ter uma câmera bem completa, pelo menos aí, ó, para vocês terem uma noção no comparativo entre os dois. Galera, então como vocês viram aí, o Galaxy S20 FE em câmeras manda muito bem, né? O que você achou? Você acha que ele foi melhor que o iPhone 12 Pro Max? Ou você acha que vale ainda a pena você gastar mais e comprar o iPhone? Comenta aí embaixo, porque ó, são 4 vezes mais barato que um iPhone 12 Pro Max, né? Então aí, para quem tá querendo começar a trabalhar com gravação, vídeo, o S20 FE conta aí com uma tecnologia e uma gravação muito boa, 4K tanto na traseira quanto na frontal e estabilização de imagem que funciona muito bem. Fora que a definição de imagem das câmeras eu acho muito boa, tanto que eu usava aqui para o canal para fazer alguns takes de algumas coisas para colocar no vídeo e a qualidade ficava muito boa. E agora eu já estou aqui com o game aberto aqui para a gente rodar o PUBG, para a gente dar uma olhadinha como que tá esse jogo, né? Aqui como ele tá rodando, se tá belezinha, tá travando ou não. A configuração que eu tô aqui dentro, dá uma olhadinha aqui, ó. Em gráficos eu tô com HDR extremo. Ele roda em Ultra HD, só que precisa fazer download, tá? E o Ultra HD, o maiorzinho aqui, o UHD, não tem suporte. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, a velocidade de resposta tá incrível, né? Olha isso. Tá muito rápido. O único ponto negativo que você vai ter em jogos com ele é a questão da bateria, né? Mas nada aí que um carregador rápido não resolva. Fora que ele não esquenta muito, perto de outros smartphones, pelo processamento que ele tem e o que ele tá rodando aqui, tá friozinho, né? Então a gente tem aí um aparelho que conta com um desempenho fenomenal. Fora isso, eu vou ensinar também aqui no canal você instalar a Gcam nele, para você que tem interesse de utilizar ela, tá? E lembrando que ele também conta com NFC, para você pagar com o Samsung Pay, se você quiser utilizar. Ele funciona tranquilamente, só que ele não simula a tarjeta do cartão, tá? É apenas por aproximação. Muitas pessoas me perguntam, alô, ele funciona com aquele, como fala, simulação de cartão, de tarjeta magnética? Não, não funciona, tá? Ele funciona apenas com a questão do aproximação, que usa o NFC, tá? Então não vá passar vergonha aí tentando passar por tarjeta, porque a diferença é que com tarjeta, com essa tecnologia, você consegue passar em qualquer maquininha, até mesmo nas antigas, que não tem a utilização de NFC, por exemplo. Mas hoje em dia, todas as máquinas, né, de pagamento têm a tecnologia por aproximação, é praticamente impossível uma máquina nova não ter
essa tecnologia, tá? Eu vou testar também o Call of Duty aqui pra gente ver como que ele vai rodar, porque eu tô bem curioso. Eu lembro que eu já testei ele no canal, só que, ó, já faz tempo, o aparelho já tá com muito aplicativo instalado, tá como usabilidade normal e a questão é, já teve atualização do sistema, né? Então a gente tem que ver se ainda continua bom. Fora que ele tá com a One UI mais novinha e com Android 11, tá? Vamos sair aqui para mim mostrar para você, senão não vai dar tempo, né? O vídeo vai ficar gigantesco. Meu pai adora esses launcher diferenciado aí. Vamos entrar aqui nas configurações para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui sobre o telefone, informações do software, olha lá, versão da One UI 3.1 e Android 11, super atualizadinho, funcionando belezinha. Agora vamos abrir o Call of Duty, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Call of Duty, cadê ele? Vamos abrir ele aqui e assim que abrir eu já venho mostrar pra vocês. Galera, ele já abriu aqui, ele tá pedindo tutorial e tudo mais, que a conta do meu pai é nova, mas vamos lá, ó. Configurações, aqui vamos deixar em modo avançado. Volta, não quero isso não. Salvar e sair, usar. Áudio e gráficos, dá uma olhadinha. Ele vem aqui nessa configuração padrão. Aí a gente vai colocar a taxa de quadros no máximo. Vou iniciar uma partidinha aqui, ó. Eu já venho para mostrar para vocês como que ele vai se sair. Então vamos lá, galera. Já está iniciando aqui. Lembrando, eu saí de um game, já estou no outro. 73% de bateria ainda, tá? Tá com 75%, caiu 2% do outro jogo até agora. Então a bateria ainda consegue segurar aí uma boa carga, né? Então aí mesmo com meses de uso, tá? Ele tá há bastante tempo, usei pra mim, agora tá com meu pai. Ó, rodando lisinho. Show de bola. E o que vocês acharam das câmeras? Tá bacana? Eu acho que é o melhor smartphone para câmeras nessa faixa de preço, pelo menos na minha opinião. E para vocês verem que... Olha, morri, Costa. E para vocês verem que megapixel não quer dizer nada, né? Ele tem apenas 12 megapixels na câmera traseira e faz essas fotos que vocês viram aí no vídeo, né? Então aí, quando a pessoa fala, megapixel não significa nada. É verdade, galera. Megapixels não significa nada. Não é porque o sensor tem 300 megapixels que ele vai ser bom, tá? A diferença do megapixels é que você vai ter uma imagem maior e se você quiser, por exemplo, imprimir um banner com ela, né, vai ficar muito nítido. Diferente com um sensor de 12. Só que para uso em redes sociais, 8 megapixels já está de ótimo tamanho, né? Então, na minha opinião, vale muito a pena se você está procurando um aparelho, por exemplo, para começar no YouTube, né? Quer fazer gravação, não quer comprar uma câmera e vai usar um tripézinho no celular, o S20 FE é a melhor opção, na minha opinião. Então, o pessoal até pergunta para mim, Luan, qual o melhor smartphone para começar a gravar? Se você não quiser comprar o S20 FE, por exemplo, você pode pegar o A52, mas também tá caro, tá perto do S20 FE. O A32 eu já não recomendo, porque ele tem um MediaTek, e para gravação o MediaTek não é tão bacana, só que ele ainda é um aparelho bacana. Eu recomendaria pelo menos o A52, né? Pelo menos, só que ele tá muito caro. O A52S parece que vai vir com um precinho melhor. Vou trazer ele no canal para vocês verem, me salvei ou não. Opa. Ó, a faca, olha a faca. Cadê o outro? Fugiu, rapaz? Ó, fugiu, hein? Medroso. A sensibilidade tá meio baixa aqui, tá meio ruim pra me puxar o mouse aqui. Mas tá rodando de boa, galera. De boa. Vamos jogar o aviãozinho do Silvio Santos. Você não vai bater no... bateu no prédio, cara. Era pra ter subido, né? Cara, tá liso. Telinha Super AMOLED tem um brilho sensacional. Opa, olha a faca. Peguei aqui. Então eu acho que é isso, né? Não me alongar muito não, porque jogar aqui, né, canal de gameplay, né? Talvez eu abra um se você gostar e tal, mas vamos matar só esses dois aqui e matei um só. Galera, então esse é o vídeo de hoje. Galaxy S20 FE, a melhor opção hoje para você comprar da Samsung, sem dúvida nenhuma. Mesmo com os aumentos que teve de preço em smartphone de concorrentes, o S20 FE custando nos 2 a 2.200 é a melhor opção. Tanto que eu vou deixar link aqui na descrição, vou deixar link do grupo de ofertas para você, se você quiser comprar ele e não tá achando um preço bacana, entra lá no grupo que sempre aparece um preço bacana nesse aparelho, tá? Lembrando que é legal você comprar a versão com Snapdragon. Se você for comprar com Exynos, corre longe que pode ser que ele esquente um pouco mais que o costumeiro, tá? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não se esquece de comentar aqui embaixo
o que você achou do comparativo com o iPhone 12 Pro Max, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.